Olá, eu sou o professor Vivaldo José Breternites, da Faculdade de Computação e Informática, e trazemos hoje para conversar com vocês Luiz Milagres, que é o líder da consultoria de defesa e ameaças cibernéticas da E&I, anteriormente conhecida como Ernst Young, que vai nos falar sobre transformação digital e a proteção de dados no universo cibernético. Luiz, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu, obrigado pelo convite. Hoje a gente está num desafio muito grande, né? Todos os alunos, todos os mercados indo no caminho de disrupção digital, criando coisas novas, aplicativos novos, e hoje é legal a gente tentar conhecer e apresentar um pouquinho de como o cybersecurity pode ser um diferencial competitivo nessa nova disrupção. Então a ideia aqui hoje, e apreciando esse convite excelente que o Mackenzie fez, é transmitir um pouquinho do que como o cybersecurity sai desse universo técnico para um diferencial competitivo, proteção de dados e alavancagem de novos negócios nesse novo cenário que a gente tem. Você acha que a ausência desse tipo de preocupação pode trazer grandes impactos às nossas empresas e à nossa vida cotidiana? Já vem trazendo. Hoje nós observamos na mídia diversas notícias, diversas matérias relacionadas a vazamento de dados, a perda de credibilidade e imagem de algumas das empresas. Isso é crítico, porque a gente avançou muito rápido nessa transformação, quis transformar de uma maneira muito aguda, e a gente acabou expondo demais aqueles dados que a gente entendia que talvez para que alguém poderia usar. E na verdade tem um valor enorme no mercado negro. Isso é muito forte, tem aí diversas empresas perdendo um pouco de não só credibilidade, mas também dinheiro, valores e até a própria marca em alguns casos diante desse cenário. Então hoje eu diria que sai desse universo técnico e começa a transmitir uma imagem de, por exemplo, você pode trabalhar comigo, eu te vendo bons produtos e cuido das suas informações para que nada de ruim possa acontecer com elas. Você acha que no Brasil, em função da nossa cultura peculiar, existe alguma despreocupação ou um grau de preocupação menor com o cybersecurity do que nas empresas, digamos assim, do primeiro mundo? Com certeza. Esperamos muito acontecer. É aquela falsa sensação de nunca aconteceu comigo antes, por que eu deveria reagir a isso agora? A verdade é que acontece e a gente não enxerga. Como a nossa maturidade é baixa, coisas como ataques ou vazamento de dados, a gente não percebe o que acontece na nossa empresa. Aquilo que a gente não vê, a gente acha que não acontece nunca. Lá fora, nós temos legislação muito forte. A preocupação, até por experiências antigas, ou experiências anteriores, no caso, também já fizeram as empresas se preocupar de uma maneira maior. Lá fora, a credibilidade pesa mais. Nós, infelizmente, não diria no Brasil, até sul-americanos, esquecemos um pouquinho rápido algumas coisas. A pergunta que eu faço é, eu compraria hoje uma informação, compraria um produto em um e-commerce que vaza dados de cartão? A resposta imediata de qualquer pessoa é, claro que não. Mas você esquece que eventualmente aquela mesma empresa que a gente já está comprando hoje já teve esse problema. A memória é curta. Então, como a gente não está se adequando, como a gente ainda não percebe que isso realmente é um dano para nós, a gente acaba seguindo e as empresas acabam se flexibilizando em cima disso. Qual é o sinal de alerta? Legislação está chegando no Brasil. As empresas europeias, americanas, já estão obrigando aquelas que têm atuação no nosso país a ter os mesmos controles, a seguir as mesmas leis que lá. Como é que a gente vai se adaptar? É a minha próxima pergunta. Esse desafio que a gente tem de manter a credibilidade é fundamental. E a gente não precisa esperar um ataque agudo ou sofrer um dano à imagem do ponto de vista cibernético para poder tomar ações de curto prazo. Você poderia nos falar um pouquinho, ou exemplificar alguns casos disso que você chamou de ataques agudos, que são de domínio público, e você poderia nos narrar um pouquinho a respeito, de forma a despertar a consciência, a alertar aqueles que estão conosco hoje? Com certeza. A gente consegue observar hoje ataques trazendo até em uma escala muito comuns de vazamento de cartões de crédito. Então, vazamentos de CPF, dados que a gente considera públicos. Pergunta muito simples, eu costumo fazer isso em algumas palestras. CPF é um dado público ou um dado privado? E tem uma dúvida. É interessante que às vezes 30%, 40% das pessoas acham que o CPF é um dado público. Com o CPF é possível puxar a vida inteira de uma pessoa no nosso país. Então, dados de cartão de crédito, dados de CPF, dados de nome, endereço e essas informações que a gente chama de dados pessoais são os fundamentais e que estão sendo muito visadas por esses ataques. Então, ataques a e-commerce foram muito comuns. Recentemente, a nossa rede social mais famosa teve um ataque agudo, vamos chamar assim, de um vazamento de dados pessoais e comportamentais. Olha que diferente.
E como que a gente vê? Qual o valor de dados comportamentais? O que você compra, o que você gosta, quais são suas músicas favoritas. Isso indica o que eventualmente é a sua tendência de compras, ou seja, eu te apresento aquilo que você gosta de comprar sempre, ao invés de produtos que não fazem parte do seu dia a dia. E aí você acaba sendo mais induzido a comprar mais coisas. Então, peraí, é um vazamento ou é uma ação estratégica? Nesse caso foi um vazamento. Alguém te perguntou se você queria que essas informações fossem públicas? Essa é a pergunta-chave. Então, na Europa, quando a gente fala, por exemplo, de leis europeias para proteção de dados e privacidade, a gente já observa hoje, por exemplo, as novas em redes sociais, né, a primeira pergunta: você libera, você autoriza o tráfego das suas informações nessa rede social daqui para frente? Eu aceito ou eu recuso? E a gente aceita na maioria dos casos porque a gente quer continuar usufruindo daquele canal. Realmente essa é uma briga que parece que jamais terá fim, né? E o bandido sempre está à frente, me parece, né? O bandido sempre está à frente. Eu costumo falar que atacar é mais barato do que se defender. O que eu quero dizer com isso? É muito mais barato você elaborar um e-mail falso para induzir uma pessoa a clicar e eu disparar isso para milhares de pessoas. Para se defender dessa mesma ação maliciosa, é muito mais caro do ponto de vista de processos. Eu tenho que desenhar para poder me proteger desse tipo de coisa. Eu tenho que contratar alguém que entenda esse cenário de ameaça e consiga se defender dele. Então já tem outro custo aí que agora é quem opera para mim esse processo. E o terceiro, depois do processo desenhado e o profissional em casa, deixa eu comprar uma tecnologia que ajude esse profissional a ser mais eficaz e eficiente. Olha aqui, 3 custos fundamentais para suportar uma ameaça. Um e-mail falso não chegar na caixa de mensagens do nosso professor, do nosso colaborador. Só que para fazer isso é muito fácil, muito rápido, eu diria que poucas horas. Para se defender disso são meses de conscientização, de processos e ações. Então é muito mais nocivo, é muito mais complexo justificar às vezes na nossa empresa, como eu falei ontem, né? Milagres. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu não, acontece, você só não vê. Milagres, e um outro tema também que tem nos preocupado muito em função de alguns casos desses terem vindo à tona. Você tem observado muitos casos de ransomware, ou seja, aquele sequestro de dados para depois, posterior liberação mediante pagamento de resgate. Isso tem acontecido com frequência aqui? Tem acontecido muito, com muita frequência, né? Sim. Lá no nosso trabalho, na nossa consultoria, é uma das principais ameaças que a gente tenta conter. Criptografia dos dados, depois eu te cobro uma quantia em provavelmente criptomoedas para poder recuperar. Primeiro, não se garante que recupera, né? Segundo, a gente está indo em cima de 2 ações básicas. Conscientização das pessoas, que é muito complicada, a gente ainda entende que cybersecurity ou segurança da informação é um assunto muito técnico, quando na verdade é parte do nosso cotidiano. E o segundo é que é um ataque, de novo, barato e que traz um retorno muito positivo para o atacante. Né? De 100 ataques que ele faz, 2 pessoas me pagaram, é lucro, porque o custo do ataque foi muito baixo, então é muito fácil ter um lucro em cima disso. E também vai muito em cima de quantas vezes a gente já falou que backup é importante. Desde que computação é computação, a gente fala proteja seus dados. Sim. Né? É interessante observar Sim. por isso, então, olha que interessante, anos depois eu criptografo um laptop, um servidor, e eu tenho que pagar um resgate porque eu esqueci de ter um backup. Então, se eu tenho um backup, que era uma ação tão simples quanto, você quer sequestrar meus dados, reinicia, põe o meu backup de volta e vamos continuar operando. Perfeito. Não é o que acontece. Então, esses atacantes se aproveitam disso, o ataque é crítico, ele vai em cima da conscientização das pessoas, que ainda é um pouquinho limitada, da limitação um pouquinho da comunicação que leva a essa falta de conscientização e processos básicos como um backup que ainda tem um pouquinho de dificuldade. E talvez tenha sido visto como um custo, que seria muito menor, né? Na verdade seria um investimento menor do que agora responder a um servidor parado, a um caminhão que não sai da fábrica porque não faturou, não consigo entregar o produto para o meu cliente porque eu não sei mais o que ele comprou. Então olha como começa a ficar problemático. Aquele custo seria mais, aquele investimento seria muito mais em conta do que responder agora a esse incidente. Eu acompanhei um caso muito recentemente de uma empresa industrial de pequeno porte que sofreu um ataque dessa espécie. 2 coisas me surpreenderam. Em primeiro lugar, os dados dessa empresa estavam armazenados em um grande provedor de serviços de nuvem, uma empresa multinacional que atua no Brasil. A informação que eu recebi, eu estava conversando com o chefe, o CIO dessa pequena empresa,
é que o provedor do serviço de nuvem simplesmente disse a ele, isso não é problema nosso, isso é problema seu. Achei muito estranho. E depois foi o valor do resgate que foi pedido. O sequestrador pediu meio Bitcoin. Poxa, isso é coisa de ladrão de galinha. O que você diria a respeito de um caso desse? Tem alguma coisa estranha nesse caso que eu te contei? Tem duas coisas. Primeiro que assim, o resgate ter meio Bitcoin hoje, eu tô para me atualizar de Bitcoins, mas já é um volume considerável, né? Porque ele está pedindo meio de um, mas na verdade a gente tem a sensação que é só um, mas são milhares. Na soma dos fatores, isso é substancial. O outro ponto é manter isso abaixo de radar de identificação. A gente entende que Bitcoin ou criptomoedas não são rastreáveis, mais ou menos. De fato, ainda não tem uma força muito grande para que isso aconteça, mas é possível você ver a transação de um ponto A para B. E facilita também para que a pessoa pague. Se eu cobrar 10 bitcoins, qual é a chance dele não me pagar? Sim. Porque aí o custo-benefício para ele é baixo. Perfeito. Então, meio bitcoin eu tenho mais chance do cara realmente querer me pagar. Então, você vê, olha como a estratégia ela é bem amarrada. E não me sou estranha. O contrato que é feito com um provedor de serviço desses é o que dita as regras. Então, quando ele fez a pergunta, eles consultaram o contrato, a responsabilidade não é nossa. Ele só está te provendo o serviço da nuvem, mas a administração é sua. Então, o que eu estou te provendo, às vezes, é só um servidor lá na nuvem. O que você vai fazer com ele, que sistemas você vai colocar e como você administra, não é nossa responsabilidade. E aí vai ao mesmo tempo. Se você atualizou o seu servidor, se você monitora ele sobre ataques, também é um problema seu, porque ele, como provedor de nuvem, protege a nuvem, não exatamente protege o que você guardou dentro dela. Não me sou estranho. E aí que vem também um outro ponto importante. Como foi elaborado esse contrato? Eles provêm o serviço se você pedir. Lógico, te cobram a mais por isso. E aí, às vezes, na negociação, quanto custaria? Vou dar um exemplo. O serviço da nuvem custa $1 por mês. Só que se você quiser uma segurança para você, custa 10 agora dólares por mês. É mais caro. Não, acho que não vai acontecer nada. Nunca aconteceu. Cobra um só. Quando acontece, ele consulta de novo. Eles olham o contrato, você não pediu o serviço. Exatamente, nós temos visto muito isso, não só na área de cybersecurity, mas na área de prestação de serviços de TI em geral, né? Empresas, principalmente de pequeno porte, assinam o contrato naquela linha de, pô, isso é um contrato padrão, todo mundo assinou, também vou assinar, né? Então, nem um especialista em TI, nem um especialista em segurança, nem um especialista em direito examinou o contrato. A empresa simplesmente assina e seja o que Deus quiser. É isso aí. Hoje é interessante, você comentou, olha como você citou três departamentos diferentes de uma empresa. O jurídico, ele lê o contrato para ver se não tem problemas corporativos. Sim. Se eu tiver que ir amanhã na frente de um juiz, eu consigo defender. É isso. Mas ele não analisou o serviço que você está pedindo. E realmente, se você não pedir, ou se ele não for um especialista digital, ele não vai olhar para isso. Sim. Quando o cara de TI, ele está olhando para quê? Para o serviço em si. Está disponível 99,9999% ao ano? É isso que eu preciso, obrigado. E custa quanto? $1 por mês. Eu consigo pagar, vamos fechar por aí. E o cara que vai usar o sistema, ou seja, a aplicação, o cara do negócio, ele também olha para, vai funcionar? Quando eu colocar o nome lá no browser, funciona? Sim, acabou aí. Cadê o cara que olhou para, quando eu precisar acionar esse contrato por um serviço não cumprido, quem que vai me atender? Não foi o jurídico, não foi o cara técnico e não foi o cara do negócio. Se eu sofrer um ataque, quem eu aciono? Nenhum dos três também, porque nenhum dos três é especialista no assunto. Perfeito. Faltou o quarto player. Se amanhã tiver um problema legal relacionado ao cenário digital, eu aciono o jurídico e dou suporte para ele. Então eu vou juntar a especialidade de direito com a especialidade de segurança digital. A segunda, você quer disponibilidade, mas não afeta a sua integridade e nem a confidencialidade dos dados. Porque amanhã a credibilidade para o cara de negócio, que é o último da fila, vai cair. E aí você vai me ligar na calada da noite, desesperado, para resolver o problema. Põe já desde o começo. Parece que o custo de início, você fala assim, $10, Milagres, é 1000%, é muito mais caro. É mais barato se você tiver que acionar todo esse grupo para responder um incidente, que agora em vez de 10, são $100 a hora, num sistema emergencial, fora o dano de imagem, que vai se perdurar por mais 6 meses para você convencer o seu cliente a volta a trabalhar comigo. Eu perdi credibilidade, mas agora eu estou esperto, eu posso confiar, mas aí meu concorrente já assumiu essa posição. E esse exemplo que você citou, né? Se eu tiver uma paralisação dos meus sistemas, o meu caminhão não pode sair da fábrica para fazer as entregas, é algo crucial, especialmente nesse momento
em que softwares mais parrudos, como os ERPs, por exemplo, estão se tornando comuns dentro de empresas industriais, inclusive de pequeno porte, né? Então esse é um cenário muito crítico que eu acho que tende, não como leigo em cybersecurity, me parece que tende a realmente se tornar cada vez mais agudo, né? Com certeza, e olha, é um cenário que a gente desenhou corporativo. Eu costumo falar que a causa raiz de tudo que a gente lê na mídia hoje não está ligada a domínios de cyber, nem domínios de TI ou nem domínios de negócio. São de duas coisas mais básicas que essas. Uma comunicação adequada e conscientização. São as duas principais causas raiz que nós temos. Por que eu digo isso? Se eu me comunicar adequadamente sobre cyber, você entende do que eu estou falando e nosso colega lá de casa também. Se eu falar techniquez, em 5 segundos você vai desviar a atenção de mim e vai pensar em outra coisa que é da sua zona de conforto. É tradicional, qualquer pessoa faz isso. Ela perde o interesse de algo que ela não entende claramente. Agora, conscientização. Vou dar um cenário de saúde que a gente tem hoje. As pessoas leem mais e elas sabem que se elas comerem melhor, dormirem melhor e fazerem mais exercícios, elas vão viver mais ou viver melhor. O bem-estar delas é positivo. Então ela vai ao médico ou ao nutricionista. Pô, agora eu estou consciente que eu tenho que ser um cara mais saudável. Eu vou lá e me dá um mapa de alimentação para eu ser um cara mais saudável. Tá bom, agora eu quero te acompanhar, te dou o mapa e daqui uma semana você volta. Daqui uma semana voltar no médico eu não vou não. Como é que eu consigo acompanhar meu processo de melhoria de saúde nessa reta? Olha só, tem um dispositivo IoT que monitora meus passos, meu sono e meu bem-estar de uma maneira. Tem KPIs, né, que a gente fala, tem métricas para mim conseguir seguir. Então agora eu uni o processo de ter um objetivo, ser mais saudável, fiz um processo de me alimentar melhor, fazer mais exercícios e dormir bem, e agora eu tenho uma tecnologia para me suportar para isso. Mas o que deu o primeiro start? Conscientização em saúde. O que eu faço em casa, eu faço na rua e faço na empresa. O que é uma conscientização em segurança da informação? É saber que, apesar de colocar o dedinho para abrir meu celular, é chato, mas ainda assim é mais legal do que ficar colocando a senha toda hora. E se me roubarem o celular, exceto se me obrigarem a abrir ele, Sim. eu tenho pelo menos a proteção das minhas informações. Eu perdi o bem material, mas os dados estão ali. O bem material eu vou na loja e compro outro. As informações, aí eu tenho um valor, dependendo do que for, imensurável. Lembra aquela história? Aquela foto só estava no celular? Perdi a foto Sim. do nascimento da minha filha. Não tenho outra. Sim. Estava ali, foi embora. Isso é um valor muito maior do que o valor do aparelho e do bem. Você vê? Agora, peraí, então deixa eu fazer um backup, porque se levar um celular eu tenho outro. Agora você faz parte do time de segurança da informação, porque você é consciente daquilo que você tem, que você quer privilegiar, quer guardar por longo tempo, sem saber. Mesmo que você seja um médico, um nutricionista, um professor de engenharia civil, agora você é um cara de segurança da informação do seu dia a dia. E o que você faz em casa, você leva também para a empresa. Luiz, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso tempo. O papo está excelente, nós temos certeza que em outras ocasiões você estará conosco. E eu gostaria que, para encerrar, você deixasse uma mensagem ao pessoal que está conosco. A mensagem que eu posso deixar é, hoje um profissional diferenciado de mercado é também o cara que estuda mais, é o que se dedica mais, mas o diferencial é aquele que se comunica bem com bastante conteúdo. O que eu quero dizer? Não adianta a gente ser o melhor técnico do mundo se o meu público não consegue me entender. Então aprender a comunicar adequadamente aquilo que a gente aprende e passar isso adiante, ou seja, compartilhar nossas experiências, é o que faz realmente um bom profissional ser um bom profissional. Diferenciado no mercado, especialista naquilo que ele fala e o principal e fundamental, caráter e ética para levar um conteúdo muito positivo para todas as empresas que a gente tem hoje no mercado. Então, eu diria que o diploma sozinho não é suficiente. Aquilo que você faz com aquele conhecimento que você tem é o poder diferenciado que você vai levar para o mercado de trabalho hoje em dia. Luiz, você nos deixou ensinamentos preciosos, como eu disse, nós gostaríamos de tê-lo aqui novamente. E, especialmente aos nossos alunos, eu pediria para que atentassem a essas últimas colocações do Luiz. Ele nos deu orientações preciosas para nós, vocês, né, que estão chegando ao mercado agora. Luiz é executivo de uma grande empresa multinacional e ele com certeza sabe que tudo isso que foi colocado por ele ao final é fundamental para um bom desenvolvimento da carreira de vocês. Muito obrigado a todos e continuem sempre conosco.